Galera do sexto ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e nós estamos iniciando mais uma aula seguindo o nosso plano de estudos tutorados, o PET, agora volume 2. Iniciando a semana 1 com o tema A Forma da Terra. Iniciando o PET, então nós temos o seguinte texto. Caro estudante, observe o mundo ao redor. Muitos fenômenos incríveis acontecem na natureza. Esse PET de ciências é um convite para você descobrir como as coisas funcionam e, para começar, vamos estudar o nosso planeta Terra. Será que a Terra é mesmo redonda? Essa e muitas outras perguntas vamos conversar por aqui. Vamos juntos! Então, falando sobre a forma da Terra. A forma do nosso planeta já foi muito discutida ao longo da história da humanidade. O primeiro cientista que realizou um experimento para comprovar o formato do nosso planeta foi Eratóstenes, no período da Antiguidade, há 240 anos antes de Cristo. Eratóstenes de Cirene foi um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo da Grécia Antiga, conhecido por calcular a circunferência da Terra. Nasceu em Cirene, na África, e morreu em Alexandria. Estudou em Cirene e em Atenas e Alexandria. Ou seja, foi um estudioso, um cara muito inteligente, que dominava várias áreas, né, da literatura, das ciências, da geografia. Então, ele fez descobertas bastante importantes e uma delas foi o formato da Terra. Ele conseguiu comprovar que a Terra de fato era redonda e inclusive medir a circunferência da Terra, qual era o tamanho, né, da circunferência desse planeta, dessa bola gigante chamada Terra. Para realizar o seu experimento, Eratóstenes observou no primeiro dia do verão ao meio-dia a sombra que o Sol formava nas cidades de Siena, que hoje é chamado de Assuã, né, localizada no norte do Egito, e Alexandria, que era situada na costa mediterrânea, no centro-norte do Egito. Então nós temos aqui o Egito, né, localizado aqui no continente africano. Então essa cidade, hoje chamada Assuã, na época era conhecida como Siena, né, foi onde Eratóstenes observou inicialmente as sombras, né? Como era as sombras projetadas nos objetos ao meio-dia em determinada época do ano. Depois, como ele estudou em Alexandria também, ele percebeu que no mesmo dia do ano, né? Na mesma época e no mesmo horário, as sombras formadas aqui em Assuã e as sombras formadas em Alexandria eram diferentes. Eratóstenes, vivendo em Alexandria, descobriu em suas leituras, né, porque ele era diretor lá da Biblioteca de Alexandria, que no solstício de verão, que acontece por volta de 21 de junho no hemisfério norte, ao meio-dia, o Sol se localizava no zênite, na cidade de Assuã. Para a gente entender isso melhor, vamos recordar aqui essa questão de solstício, de verão, solstício de inverno. Como nós sabemos, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo no movimento denominado de rotação. E ela também gira em torno do Sol no movimento chamado de translação. Nós sabemos também que o eixo da Terra não é retinho, é um eixo ligeiramente inclinado aqui para o lado, né? E isso faz com que os raios solares incidam de uma maneira diferente entre os dois hemisférios. A gente, para poder entender melhor essas coisas, nós dividimos imaginariamente a Terra em dois, né, no meio, e aí nós temos aqui o hemisfério norte, né, que é a parte de cima aqui do planeta, e o hemisfério sul, que é a parte de baixo do planeta. Quando a Terra encontra-se nessa posição aqui com relação ao seu movimento de translação, os raios solares estão incidindo diretamente sobre o hemisfério norte, né, devido a essa inclinação do planeta. Então ele incide diretamente sobre o hemisfério norte, enquanto ele incide com menor intensidade no hemisfério sul. Isso faz com que aqui seja verão e aqui no hemisfério sul seja inverno. Então a Terra continua girando em torno do Sol. Quando chega neste momento,
os raios solares incidem diretamente sobre a linha do Equador, que é essa linha que divide o planeta em dois hemisférios, e a temperatura sobre os hemisférios norte e sul é distribuída de forma mais uniforme. Então, nós temos aqui, né, o momento do equinócio, nós chamamos de equinócio. Enquanto aqui no hemisfério norte era verão, né, então nós tínhamos aqui o que chamamos de solstício de verão, que é esse momento exato onde os raios incidem diretamente sobre o hemisfério norte. Aqui nós teremos o início do outono, né, no hemisfério norte, né? Aqui é verão, depois passa a ser outono no hemisfério norte. Ela continua girando, né? A Terra continua girando em torno do Sol, e aqui quando ela chega nesse momento, nessa posição em relação ao movimento de translação, nós temos o hemisfério sul recebendo os raios solares com maior incidência e o hemisfério norte recebendo com menos incidência. Isso faz com que seja verão no hemisfério sul dessa vez, né? E inverno no hemisfério norte. Por isso que quando aqui no Brasil tá muito calor, né, lá dezembrão, final do ano, bastante quente, lá nos Estados Unidos está nevando, né? Época do Natal, lá é neve, lá é frio inverno. E enquanto lá eles estão curtindo as férias de verão em julho, né, no meio do ano, em junho, julho, nós estamos aqui com frio, nós estamos passando pelo inverno. Então, por isso que é sempre invertidas as estações nos dois hemisférios. Quando a Terra continua aqui o seu movimento, chegando nessa posição, os raios solares continuam incidindo, né, diretamente sobre o Equador e o calor sendo distribuído uniformemente entre os dois hemisférios. Então, aqui no hemisfério norte, que era inverno, vai ser primavera, né, se preparando para o verão. E aqui no hemisfério sul, que era verão, vai ser outono, se preparando para o inverno. Então, outono e primavera são as estações intermediárias, né, que é onde, quando a Terra se encontra nessas posições aqui que nós chamamos de equinócio. E quando nós temos as duas estações, verão e inverno, nós temos a Terra localizada nesses dois pontos, né, seja aqui ou aqui, caracterizando o que nós chamamos de solstício. Então, isso é o solstício, é a posição da Terra nesse ponto aqui do movimento de translação, fazendo com que seja verão ou inverno, né, dependendo da sua posição nos hemisférios norte e sul. Então, voltando aqui, o Eratóstenes percebeu que no verão, né, por volta de 21 de junho, no solstício de verão ao meio-dia, o Sol se localizava no zênite, na cidade de Assuã. O que é o zênite? Nós vimos isso no primeiro bimestre, é quando o Sol se posiciona bem no centro, na região central do céu, fica bem no meio do céu, né, no meio-dia. Então, nessa época do ano, o Sol fica bem no meio do céu, lá na cidade de Assuã. Enquanto lá na cidade de Alexandria, formava-se sombras, né, nos objetos, e o Sol ele não estava no zênite, não estava na região central do céu. Então, aqui em Assuã, como o Sol estava no zênite, não formava sombra, né? Nesse momento, ao meio-dia, não tinha sombra nos objetos, porque o Sol estava incidindo diretamente sobre os objetos, certo? Então, não há sombra. Agora, já em Alexandria, no mesmo dia e no mesmo horário, tinha sombra, uma pequena sombra. Ele achou isso muito interessante. Olha lá, mas em Alexandria, na mesma data e horário, uma vara vertical, né, fincada no chão, apresentava uma sombra de um ângulo de 7,2 graus, mais ou menos. Ele imediatamente viu nesta ocorrência uma oportunidade de se medir a circunferência da Terra, porque ele já percebeu que a Terra era, sim, redonda, porque se fosse plana, por exemplo, né, quando o Sol estivesse no zênite, né, no centro do céu, não haveria sombra em nenhum lugar, nem em Assuã e nem em Alexandria, né? Imagine aqui, ó, a Terra plana aqui, o Sol aqui em cima incidindo diretamente sobre a Terra, mas não, a Terra é redonda, então por isso há essa diferença. O Sol ele pode estar no zênite aqui em uma região, mas
não estar no zênite, né, estar incidindo perpendicularmente em uma outra região próxima, devido a esse formato da Terra, né, esse formato arredondado da Terra. Durante o solstício de verão, a Terra recebe raios solares inclinados. Então, se a Terra fosse plana, como representado na figura 1, tanto a cidade de Siena como a cidade de Alexandria não deveriam produzir sombras, certo? Já a explicação para que Alexandria possua uma sombra de 7,2 graus e Siena não produzir sombra alguma era porque a Terra é redonda. Na ocasião, inclusive, Eratóstenes também mediu aproximadamente o raio do nosso planeta. Então, ele mediu a distância de uma cidade para outra, fez seus cálculos matemáticos e conseguiu medir a circunferência da Terra, certo? Conseguiu medir qual seria a circunferência, né? Qual seria o tamanho deste globo. Outra evidência do formato do nosso planeta é que durante um eclipse, a sombra da Terra projetada na Lua é redonda, né? Então, quando acontece um eclipse lunar, como vocês fizeram o trabalho, né, da semana 4, lá do primeiro bimestre do PET 1, vocês viram que o que acontece? A Terra, né, sofre um alinhamento onde nós temos o Sol, a Terra e a Lua, né? A Terra ela passa na frente, entre, né, o Sol e a Lua, projetando uma sombra lá na superfície da Lua. E nós podemos observar que essa sombra ela é redonda, né? Além disso, se o Sol, a Lua e as estrelas que observamos no céu são arredondadas, e considerando que as leis da natureza são iguais no universo, por que então a Terra seria plana? Esse seria um eclipse lunar da Terra plana, né? Se a sombra da Terra projetada na Lua, se a Terra realmente fosse plana, a gente veria algo mais ou menos dessa forma, né? Mas não é isso que nós observamos. Fica claro, então, que o formato da Terra é realmente redondo, assim como o formato de todos os outros planetas, né? Os planetas do nosso sistema solar, da nossa galáxia, até de outras galáxias. Nós podemos observá-los todos arredondados. Por que a Terra seria diferente, né? Hoje sabemos que o formato arredondado dos corpos celestes é devido à ação da força da gravidade. Então, os planetas, o nosso satélite, né, a Lua, o Sol, todos eles são arredondados devido à força da gravidade. A gravidade ela vai moldando esses corpos celestes e faz com que eles fiquem aqui com esse formato arredondado, né? Se todos os planetas, nós conseguimos observar todos os planetas do nosso sistema solar, da nossa galáxia e até de outras galáxias, todos eles redondos, arredondados, né? Por que a Terra seria diferente? Não faz sentido nenhum. Então, por hoje é só. Bons estudos, pessoal, e eu espero que vocês tenham acompanhado o conteúdo dessa aula com bastante atenção. Na próxima aula nós iremos realizar a atividade do PET e na outra nós realizaremos a correção. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar uma mensaginha lá no WhatsApp, lá no Google Classroom, estou sempre à disposição. Vou ficando por aqui, abraços, até a próxima, tchau, tchau!